Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado Rafael Gouveia Viana, que vai trazer para a gente quais são os deveres e direitos dos inquilinos na hora de alugar um imóvel, até porque o mercado de locação, né, Rafael, está muito aquecido, né? Obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui mais uma vez, viu? Oi, Cris, tudo bom? Tudo ótimo. Um abraço aqui para todo mundo que vai nos assistir também. Mas é exatamente isso que você falou. O mercado está aquecido, tem muita coisa acontecendo, né? Com essa alta de juros e tudo mais. Então é bom as pessoas saberem seus direitos, procurarem direitinho o que podem exigir e também o que tem que cumprir, né? Sim, porque assim, tem várias perguntas, eu recebi aqui já algumas quando a gente falou que ia falar sobre esse tema. Por exemplo, fundo de reserva, quem é o responsável? IPTU, quem é o responsável? Na hora de alugar o imóvel, como é que fica assim? O aluguel é pago, a gente primeiro mora para depois pagar, e o condomínio é antecipado ou não? Aqui já tem um monte de perguntinhas. E aí você, o especialista, já tem tudo para nos falar do que tem as outras coisas que não estão aqui na pauta. Então, Cris, eu acho que, acima de tudo, quando você vai alugar um imóvel, não tem sopa de letrinha, não tem fórmula pronta. Tá. Porque o que vale mesmo é o que as pessoas vão combinar. Então, assim, o que vale mesmo é aquilo que as pessoas vão combinar, o que está no contrato. E por isso que é sempre bom, quando você vai alugar um imóvel, você conhecer a pessoa, né? Se apresentar, cada um saber do seu histórico, ver o imóvel, ver todas as condições que estão sendo disponibilizadas para aquele imóvel, qual é o prazo, qual vai ser o preço, tudo isso. Passado toda essa fase introdutória, né, vamos dizer assim, Tá. O que vai valer é aquilo que está ali combinado. E existem imóveis, por exemplo, que você paga adiantado, ou então que você paga depois de usar. Existem também condomínios que são dessa forma, tudo é ajustado. Tá? Essa é a facilidade do aluguel. Você pode combinar e fazer tudo direitinho ali com a pessoa com quem você está contratando. Mas o importante também é o que você colocou, né? Os dois se conhecerem e ter o contrato. O contrato é fundamental. Se você vai alugar via uma administradora, uma imobiliária, tendo o advogado como administrador desse bem, ou se, de repente, as partes se conhecem e quer fazer vamos dizer assim, um aluguel entre as partes, mas o contrato é fundamental, não é isso, Rafael? Para não ter dor de cabeça, né? O combinado não sai caro, né? Exatamente, esse é o melhor de todos os ditados. O combinado não sai caro, e mesmo que, não, mas aquele imóvel é de um amigão meu e não vai ter problema. Olha, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, sempre que for fazer um negócio desse tipo, por favor, coloque tudo no contrato, tudo que foi ajustado, se vai ser uma garantia por caução, quem vai ficar responsável por pagar certas despesas, e as outras. Tudo que for possível colocar no contrato é a melhor forma para dar segurança para as duas pessoas, para os dois lados. Tá, e nesse caso, por exemplo, quando a gente tem, vamos dizer assim, um respaldo de um advogado, né, especializado como você, e uma administradora, enfim, a gente fica, vamos dizer assim, mais tranquilo, porque a gente tem o olhar das pessoas especializadas, pessoas e empresas. No caso, que a gente sabe que acontece muito assim, né, fazer direto entre as partes, aquilo tudo, também é importante que esse contrato ele seja, eu não sei se o nome certo é registrado ou reconhecimento de firma dos envolvidos, mas eu queria falar um pouquinho também a importância de se ter um advogado nos orientando, porque aquilo, às vezes, até para a gente quebrar esse paradigma, é melhor ter um profissional nos assistindo do que a dor de cabeça, né, acontecer um pouquinho lá na frente, né? Então é bom evitar. Se a gente começar certinho no início, a coisa flui, né, Rafael? Exatamente, Cris. É sempre bom ter um especialista do seu lado, seja uma imobiliária, seja um advogado. Normalmente as imobiliárias têm uma parte jurídica, ou então é um advogado que faz parte.
Sempre tem um especialista do lado, é o mais importante, para a gente não ter dor de cabeça no futuro. Vai ter trabalho no começo para fazer o contrato, para ajustar tudo direitinho, vai dar trabalho, mas depois todo mundo vai agradecer, porque no final das contas, lá no futuro, porque é um contrato, a gente está falando, por exemplo, de 30 meses, né, um aluguel. Então, a gente lá no futuro não vai ter nenhuma dor de cabeça. Eu acho que isso é o mais importante. E uma outra coisa, no contrato, de que geralmente são 30 meses, existe a cláusula de 12 meses. Isso o inquilino solicita essa cláusula e aí o proprietário pode concordar ou não, e na hora de pedir o imóvel, por exemplo, cumpriu lá os 12 meses, aí o inquilino, ele não quer mais o imóvel, ele avisa com um mês de antecedência, não sei se é isso correto, e o proprietário também, se ele quiser, ele pode pedir o imóvel? Eu queria tirar essas dúvidas. Sim, pode ter essa faixa, né, de 12 meses, e quando ultrapassado isso, pode acontecer um ou outro. Só que o que acontece? Se o inquilino devolver o imóvel, aí também pode estar previsto no contrato algum tipo de multa, para compensar o tempo, né, que o contrato não vai ter os seus efeitos, que a pessoa que está alugando o imóvel não vai receber os aluguéis. E da outra forma também, normalmente eu sempre cobro isso nos contratos também, a multa para o outro lado. Porque se a pessoa que está alugando o imóvel também pedir o imóvel de volta, né, também que ela pague alguma coisa para compensar o período que aquele inquilino não vai usufruir do imóvel. Eu acho que os direitos têm que ser iguais para os dois lados, né? Tá. São casos específicos só que, quando o dono do imóvel pede de volta a sua casa ou então o seu apartamento, são casos muito específicos de troca de emprego e tudo mais, são casos muito específicos que podem dar espaço para ele não pagar essa multa. Tá, aí, por exemplo, Rafael, você citou o emprego, né? A pessoa foi transferida, sei lá, né, de trabalho, e aí ele, de repente, no caso aí do inquilino, ou uma outra coisa em relação ao proprietário, ele precisa do imóvel, perdeu um emprego, vamos dizer assim, né? Aí ele precisa colocar aquele imóvel à venda. Ele pode fazer isso, assim, passou os 12 meses, né? Tá lá na cláusula, ele pode pedir esse imóvel porque aconteceu isso, né, no caso aí, perda de renda, precisa vender o imóvel? Normalmente nesses casos, pelo menos na minha experiência, ele não tira a pessoa do imóvel, né? Porque a gente não sabe quando ele vai vender o imóvel. Ele simplesmente conversa com o seu inquilino e fala, olha, eu vou colocar à venda esse imóvel. Tá. E aí o inquilino tem o direito de preferência. Tá. O inquilino vai dizer, eu quero comprar ou não. Muda um pouquinho o cenário, mas o dono do imóvel pode colocar à venda sem problema nenhum, mas tem que ser respeitado esse direito de preferência. Tá, e aí nesse período que ele conversa com o inquilino que está lá e fala que, enfim, ele tem direito de preferência, aí, infelizmente, ele não pode, não posso. Então, ele é obrigado a mostrar o imóvel para quem vai... Aqui, a gente quer tirar todas as dúvidas, porque é esclarecedor quem está nos assistindo, porque assim, é um tema muito delicado. E como você falou, na minha opinião, realmente a coisa tem que valer para os dois lados, né? Tem que ter um equilíbrio. Claro. A pessoa tem que abrir as portas para mostrar o imóvel, mas a lei prevê que também tem que ser uma coisa combinada, data e hora certa, não pode ser a qualquer hora o dono do apartamento, da casa, entrar lá e começar a mostrar o imóvel. Não é assim, é assim. E isso é muito bom também, sempre nos contratos de aluguel, eu coloco uma cláusula prevendo isso. Se por acaso, no futuro, o dono do imóvel resolver vender, vão ser marcadas 2 visitas por semana, ou então 1 visita por semana, com antecedência de 48 horas. Eu gosto de deixar isso lá previsto,
lá no contrato, né? Porque aí já resolve essa parte. Sim, sim. Aí o que a gente falou lá logo quando a gente começou a entrevista. O que é combinado, né? Que você falou, tem que constar tudo no contrato e combinado entre as partes. Aí não tem problema, porque o inquilino vai assinar, já está lendo ali que se houver essa necessidade, já está tudo esclarecido ali, né? Exatamente. O nosso maior desafio é pensar no futuro dessa relação, que podem ser de 30 meses ou até mais, porque o aluguel pode ser renovado, né? Então, acho que o nosso maior desafio é esse, é pensar nas soluções futuras, assim, de coisas que podem acontecer no futuro. Tá, e uma outra coisa, já que você falou do aluguel ser renovado, ele é renovado automaticamente ou você recomenda que se faça um complemento naquele contrato que terminou os 30 meses? Qual a sua orientação? Eu falo que depende. Eu acho que depende, porque, por exemplo, nos contratos que existe já uma segurança, uma confiança entre os dois, fazer a renovação automática, eu não vejo problema nenhum. Tá. Mas se a pessoa quer ter maior segurança, né? Então eu acho que na hora do fim do prazo do contrato, eu acho bom fazer por escrito uma renovação e tudo mais. Mas aí é por mais segurança. Mas se já existe essa confiança entre os dois lados, eu acho que a renovação automática não tem problema nenhum. Tá, porque aí essa renovação automática também faz com que tanto um quanto o outro, a qualquer momento, desde que avise com um mês de antecedência, pode pedir o imóvel, é isso? Exato. Já traz esse lado, por isso que eu falei da confiança. Sim. Se já tem a confiança dos dois lados, que, olha, estão usando o meu imóvel de uma forma, estão cuidando, estão usando de uma forma boa, e do outro lado, confia no dono do imóvel, sabe que não vai botar ele para fora da noite para o dia. Então, quando tem esse tipo de confiança, eu acho que não tem problema, não. Tá. E em relação às garantias, que a gente sabe que a figura do fiador é cada vez assim mais escassa, porque é até constrangedor, né? Você pede para um parente, pedir para um amigo, mas a gente sabe que a garantia do fiador sempre foi a primeira. Isso continua porque tem outras opções de garantia no mercado. Qual a sua opinião sobre isso? O que realmente está acontecendo no momento, né? O cenário agora em relação às garantias? Olha, sobre a questão da garantia, eu acho que a mais simples para os dois lados é fazer o seguro fiança. Tá. Eu acho que é a mais tranquila. E por quê? Quando você faz esse seguro fiança, quem vai tomar conta disso tudo é a empresa. Então, acaba que o processo todo fica mais rápido, mais simples. E você não se preocupa tanto. Agora, tem também a caução, né? De depositar lá um dinheiro e servir como seguro para o contrato que está em vigor. Ou então também o fiador. O fiador, as pessoas estão preferindo ainda, eu acho que ainda é o mais utilizado, porque essa parte de negócio de imóveis ainda é uma coisa que vem lá de trás, né? Essa questão de compra, de venda de imóveis e tudo mais, ainda está se atualizando, ainda não chegaram novas ideias e tudo mais. Então, as pessoas que trabalham nesse meio ainda preferem o fiador por causa de toda aquela carga que já vem lá do passado. Eu acho que é uma questão histórica. Todo mundo diz que não, fiador é melhor porque não dá problema, não sei o quê e tudo mais, então as pessoas acreditam na parte do fiador. Só que o fiador também pode dar uma porção pode dar dor de cabeça, porque aí você tem que executar o fiador e aí o processo não tem aquela agilidade que a gente pensa que o processo tem, né? Nosso judiciário está abarrotado de processos. Então, o fiador também tem o seu lado que é ruim. Então, eu acho que, assim, o melhor dos cenários é o seguro-fiança, com certeza. É o que dá menos trabalho, vamos dizer assim. E de qualquer maneira, está protegendo os dois lados, tanto o inquilino quanto o locador, né, o proprietário. Agora, por exemplo, nesse caso do fiador, às vezes a gente ainda vê prática de imobiliária pedindo um fiador com 2 imóveis. Isso é normal mesmo, assim? Porque
Eu lembro que muito tempo atrás havia isso. Aí depois passou a ter a garantia de um imóvel só. E ultimamente a gente vem escutando essa história dos 2 imóveis. Por que isso, Rafael? Assim? Eu vou falar, eu acho que é pela insegurança que se estabeleceu no mercado. Entendi. E aí, a lei diz que essa questão do fiador pode ser um ou mais imóveis. E aí fica na questão da negociação entre as partes. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que pela insegurança que foi causada pós-pandemia, após toda essa crise, né, que a gente viu, que a gente ainda está superando, Sim. As pessoas começam a querer se resguardar mais. Então, eu acho que foi mais para esse lado. Foi insegurança e querer se resguardar melhor. Tá. E uma outra coisa também que eu queria perguntar é sobre o reajuste. O reajuste, ele é anual, é isso? E a gente sabe que o IGPM dominava, mas também com a pandemia, muitas mudanças, aí o IPCA passou para alguns contratos. Como é que está essa relação hoje? Mas eu vou chamar um pequeno intervalo e queria que você respondesse no início do próximo bloco. Pode ser? Pode deixar. Fica aí que a gente já volta. Até já. Olá! E voltamos com o advogado Rafael Gouveia Viana, que vai falar para a gente agora sobre os índices para corrigir o aluguel, que é anual, não é isso, Rafael? Exato, Cris. Mais uma vez, quer dizer, eu preciso lembrar aquilo que eu falei antes. Esse índice pode ser convencionado de outra forma, mas o normal que é utilizado ótimo. É todo ano. Tá, não, é bom. Por isso que é bom esse bate-papo para a gente esclarecer e quem está nos acompanhando vê essas possibilidades, né? Porque aí, de repente, vem um outro discurso e se a pessoa não está, vamos dizer assim, antenada ou com uma orientação, pode até ou fazer tudo certinho ou também dar possibilidade de fazer coisa errada, né? Assim, né? Embarcar como a gente sabe, às vezes, desconfie quando vai alugar, principalmente por temporada, que vê fotos, não sei o que, é sempre bom visitar o imóvel antes, porque às vezes chega no local e não tem nada, não é isso? Tem várias... Várias pegadinhas aí. Pois é. Então, primeiro, como você disse, tudo tem que ser, né, conversado antes. E Exatamente. Aí, como funciona o índice? Então, normalmente os índices são combinados de forma anual, né? Então, quando o contrato completa um ano, ele acaba incidindo para fazer a correção monetária do contrato, né? E os índices, antigamente era muito utilizado o IGPM, mas o IGPM durante muito tempo ficou estagnado, ficou zerado, ou então ficou até negativo. Sim, então as pessoas procuraram um outro índice que realmente represente a inflação, porque a correção monetária, né, o ajuste do índice, nada mais é do que isso, resguardar o preço da moeda, por causa da inflação que a gente passa aqui no nosso país. Então, hoje em dia as pessoas estão caminhando para o IPCA, que hoje em dia estava refletindo de uma forma melhor, né, o índice da inflação. Normalmente o IPCA consegue combater a inflação de forma muito, muito boa. Tá, e já que a gente está falando de índice, no período da pandemia mesmo, a gente soube que a negociação, né, os especialistas, vocês recomendaram, né, a negociação, principalmente no aluguel comercial também, né, houve, ali foi também muito pesado, como também no aluguel residencial, porque muitas pessoas, vamos dizer assim, tinha o aluguel como uma aposentadoria, como um complemento, né, as pessoas mais idosas, enfim. E também o inquilino, por outro lado, como perdeu o emprego, aquela coisa toda que todos nós sofremos de alguma forma na pandemia. E essa negociação hoje, ela ainda continua? Porque, assim, às vezes você tem um inquilino lá que paga em dia, tá tudo direitinho e tal, mas naquele momento que eu vou ter que reajustar, de repente ele não tá podendo, e aí fala isso, e aí vale a pena bater pé lá e falar, não, eu quero, e aí perder o inquilino, que é bom, assim,
A gente está trazendo esses cases aqui parece óbvio, mas é bom a gente estar falando, porque você é o especialista, está orientando quem está nos assistindo, nos acompanhando, para que às vezes, né, vale a pena, né, pensar um pouquinho, né, assim, mais. Exatamente. Penso eu. Eu costumo dizer aqui que é sempre melhor resolver, né, de forma amigável, conversar e fazer um tipo de ajuste do que fazer essa briga no judiciário. Porque no judiciário, normalmente não acontece o que nenhuma das partes querem. Então, assim, é melhor você sentar para conversar, para ajustar, e isso até hoje é possível. Eu acho que é a melhor forma de você resolver essas questões. Olha, o reajuste vai bater agora em maio. Será que, poxa, a gente pode só botar para reajustar em agosto? Ou então, poxa, o reajuste vai ser vamos botar 8%, será que a gente pode fazer de 6%? Esse tipo de coisa. Eu acho que, porque se você como inquilino, se você está cuidando do imóvel e está pagando em dia, a pessoa não vai querer te perder. Porque a gente sabe que hoje em dia o que tem de imóvel fechado aí é brincadeira, né? Então, a pessoa também não quer ficar sem o imóvel. E se você está cuidando do imóvel dela, também vale a pena apenas para ela também resolver esse tipo de coisa, não deixar você ir embora. Porque sabe que o mercado lá fora está muito grande. Então, assim, hoje em dia você pode conversar, eu recomendo para todo mundo conversar, para fazer esse tipo de negociação, porque é a melhor forma de resolver. Eu acredito isso. Porque, assim, como você diz desde o primeiro bloco, né? Essa coisa do acordo, da negociação, da conversa, né? De sentar para conversar, porque, assim, em determinados casos também, para o proprietário receber aquele imóvel que está sendo bem cuidado, como você disse, está recebendo em dia, tem um condomínio que, às vezes, a gente sabe hoje como o condomínio pesa, né? Vamos dizer assim, nos edifícios pela cidade, tem o IPTU, tem cota extra, que é um tema também que eu queria saber, assim, quem paga a cota extra. Então, assim, ter esse olhar, esse cuidado, como você está colocando, é importante, porque às vezes o proprietário está lá com a vida dele toda organizadinha, né, contando com aquele aluguel, se bate o pé firme que não vai aceitar, como você disse, foi de 8%, por exemplo, vamos fazer de 6%, olha o que ele vai ter que pagar, as despesas que ele vai passar a ter que pagar, que não estava no orçamento dele também. Exatamente. Eu tenho um conhecido que aconteceu exatamente isso com ele. Ele tinha um imóvel muito bem localizado aqui no Rio de Janeiro e o aluguel estava, se eu não me engano, em mais ou menos 15 mil reais. E a pessoa veio para ele e falou, olha, 15 mil tá difícil, eu estou tendo dificuldade lá com a minha empresa e tudo mais, vamos abaixar para 12? Aí o dono do imóvel falou, não vou abaixar de jeito nenhum. O inquilino saiu do imóvel, e depois acredito que 6 meses depois, ele continuou pagando, o dono do imóvel teve que fazer todos os custos, né? Sim. E agora ele está alugando por 7 mil. Ele perdeu os 12 e está alugando por 7. Ainda gastou esse período, ainda teve essa despesa nesse período todo até alugar, que de Exatamente. Repente, por isso que eu trago essas questões e por isso que é bom você vir sempre aqui, que você demorou um pouquinho, foi no ano passado, porque é um assunto que a gente fala assim, mas direitos e deveres, não, todo mundo sabe, não, são coisas que você está trazendo atualidade, coisas mudou, o cenário mudou, né? Ele estava no aluguel de 15, já não estava podendo mais, no caso, a empresa absorver, tentou 12 para não sair, porque, como você disse, bem localizado, e olha isso. Pois é, né? Agora está recebendo menos da metade, está recebendo por 7, se não me engano. Pois é. Então você precisa pensar, precisa botar isso na balança, na calculadora, na hora de pensar nessas coisas. Pensar de cabeça fria, né? Não ser imediatista, como assim, né? Enfim. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar é rapidamente sobre a vistoria, porque, assim, a vistoria, quando o inquilino vai receber as chaves do imóvel, tem que ser feita uma vistoria, e quando ele vai entregar também, não é isso? Também, sim, Essa vistoria é no começo e no encerramento do contrato. Né? Tá. E se ele encontrar alguma coisa, por exemplo, na hora que ele vai estar fazendo a vistoria para entrar no imóvel, ele relata ali o proprietário, enfim, o advogado que está acompanhando, ou o administrador, enfim, é necessário que seja feito antes dele entrar, ou pode haver, de repente ele está com pressa, né? A gente anda sempre com pressa,
E aí pode ser feito já com ele ali? Como que é isso? Acontece muito isso ou não? Acontece. Imagina, o imóvel está fechado há algum tempo, aí quando você vai mostrar para a pessoa, apareceu um vazamento, né? Isso pode acontecer. Os dois lados podem negociar mais uma vez. Olha, você me dá mais um tempo só para eu resolver isso aqui, depois você começa a morar? Ou então, olha, você já quer morar aqui direto e já quer trazer uma pessoa da sua confiança e o dinheiro que você gastar nesse conserto você abate do aluguel? Isso é possível também. Eu acho que o importante é manter essa conversa, essa relação. E uma outra coisa que você colocou, falando assim, ele está cuidando bem do seu imóvel, pague em dia, né, tudo direitinho. E tem uma outra coisa também, ele, no próprio condomínio, porque hoje em dia tem muitos condomínios, né, com piscina, churrasqueira, né, aquela área de lazer grande, e outro, tem animais também, né, pets e tal. Por exemplo, esse inquilino, quando ele causa problemas ao condomínio, tá? Ele responde ou o condomínio aciona o proprietário para que ele responda? Por exemplo, um desacato, uma briga na piscina, um som alto. Estou aqui também exagerando, mas enfim. Para a gente trazer esse tipo de coisa. O cachorro ficou latindo, sei lá, durante a madrugada por uma semana inteira. Como, assim, o inquilino ele é primeiro, vamos dizer assim, acionado ou já se vai direto para o proprietário? Não, normalmente as pessoas vão no inquilino, a pessoa que está, né, morando no apartamento, residindo na casa, o que seja, residindo ali. Se por acaso isso aí não surtir nenhum tipo de efeito, aí o condomínio pode procurar também o dono do imóvel, que aí o dono do imóvel vai também tomar as atitudes cabíveis. Tá. Mas isso acontece muito? Não, né? Não, eu acredito que não, até porque o inquilino faz alguma besteira, recebe uma multa, e aí faz de novo a mesma besteira, recebe o dobro, o triplo da multa. Aí quando pesa no bolso, né, a gente costuma atender. Maneirar, né? Aí eu queria voltar, por exemplo, o fundo de reserva. Quem paga o fundo de reserva e cota extra também? Então, depende. A gente sempre fala isso, né? Depende. Por quê? O fundo de reserva pode ser, por exemplo, utilizado para algum tipo de despesa extraordinária. Por exemplo, alguma coisa da base do imóvel, do prédio, tudo mais. Quando é alguma despesa relacionada à estrutura do imóvel, quem é responsável é o dono. Tá? Agora, se é uma questão de manutenção corriqueira, por exemplo, a piscina e tudo mais, aí essa parte já é do inquilino. Então, depende. Ou então, se o fundo de reserva não for utilizado para essas despesas e for uma cota extra, depende também. Depende da natureza, para onde vai essa despesa, como que essa despesa vai ser utilizada. Tá, mas como você disse, se for combinado entre as partes, você vai pagar o fundo de reserva, o inquilino. Então, foi combinado entre as partes, precisa colocar no contrato também ou não? É importante, porque para você, em certos condomínios, o fundo de reserva é um valor muito pequeno. Então, na maior parte das vezes, as pessoas não querem nem discutir sobre isso. Então, falam, não, pode deixar que eu pago e tudo mais. Mas é importante, se for estipular quem realmente vai pagar isso, aí é bom que isso esteja no contrato também, com certeza. Tá. Agora, sobre a cota extra? Porque, por exemplo, vamos dizer, duas coisas que eu acho importantes. Elevador. Se acontece alguma coisa no elevador e, porventura, uma pintura de uma fachada, já que o prédio não é revestido com, sei lá, com porcelanato, não, mas com uma cerâmica, né? Enfim. Uhum. E aí é uma textura, uma pintura que precisa desse reparo, ou até mesmo aquela limpeza, né, de fachada. Quem paga essa cota extra se o condomínio não tiver esse dinheiro? Então, aí são coisas diferentes, né? Quando você fala na pintura da fachada e tudo mais, isso já diz parte mais do imóvel, né? Do empreendimento. Tá. Então, essa cota extra, para fazer esse tipo de coisa,
é responsabilidade do dono do imóvel. Porque o quê? Um embelezamento, é isso? Uma melhoria? Exatamente, porque é uma melhoria e na maior parte das vezes, quando os prédios, né, fazem isso, é porque está realmente precisando. É uma questão que precisa ser feita, senão, por exemplo, as pastilhas começam a cair, aquela coisa que a gente conhece. É perigoso, né? É até perigoso, exatamente. Já na parte do elevador, parece ser mais uma questão de manutenção. Então, pode ser mais voltada para o inquilino e não para o locador. Tá, então, depende. E se trocar... Aí, por exemplo, se for trocar acho que também trocar o elevador misericórdia, o preto... Pois é, eu acho que eu nunca passei por isso na prática, mas é uma coisa a ser questionada. Entendi. E aí, de repente, né, pode ser também... O que você colocou pode ser questionado entre as partes também. Exatamente. Podem até dividir. Pô, vamos dividir então aqui? Tá. Elas podem pensar também em dividir essa cota extra. Tá. Agora... Fala, desculpa. Não, o que eu ia falar para as pessoas terem sempre em mente é isso. Que tipo de despesa é essa? Se é alguma coisa despesa ordinária, que é, quando eu digo ordinária, é do dia a dia, para manutenção do empreendimento, né, do prédio e tudo mais, Sim. Ou se é alguma coisa mais, como é que eu posso dizer, relativa ao próprio empreendimento e sim, e na base dele, na estrutura dele, entendeu? Que vai fazer melhorias necessárias no imóvel. Aí já é mais pro locador. Agora a gente está chegando ao finalzinho. É tanta pergunta, é tanto assunto. Mas eu queria te perguntar sobre o IPTU. Porque o IPTU também gera essa dúvida. Normalmente o IPTU fica com o inquilino. Tá. Né? Isso é o que eu vejo na prática e normalmente é combinado. Mas existem casos, por exemplo, que o locador paga o IPTU e aí cobra do inquilino, ou então passa direto as guias do IPTU para o inquilino. Depende. Tudo isso pode ser negociado, como eu falei. Eu acho que isso tudo pode ser combinado. E aí eu volto a dizer, para reforçar aqui, aí tem que estar também definido no contrato quem vai absorver essa despesa, né? No caso do imposto. É isso. Exatamente. E teria mais alguma coisa que a gente não colocou? A gente tem um minutinho pequenininho, mas que você acha que vale colocar aqui? Esse finalzinho? Essa parte, né, de ficar sempre acompanhada de um especialista para você tirar suas dúvidas e não ter depois nenhum problema no futuro. E também, quando for fazer esse contrato, assina, faz reconhecimento de firma, registra na matrícula do imóvel, que isso aí dá mais uma segurança para os dois lados. Tá bom. Olha, mais uma vez, obrigada, viu, Rafael? Que você possa voltar mais vezes. Quem está nos acompanhando, espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no meu Instagram que eu passo para o Rafael e ele responde, não é isso, Rafael? Com certeza. Pode perguntar aí que a gente está aqui à disposição. Tá, muito obrigada, Rafael, mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Cris. Obrigado aí por estar de volta de novo. Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.